Então, a rotina, né, gente? A rotina. Ah, a escola tem que ter rotina. Não existe escola sem rotina. Então, rotina é importantíssimo. E rotina significa ordem. Muitas vezes, alunos que não conseguem se adaptar à rotina da escola é porque a professora não apresentou a rotina para eles. Lá eu falo uma lei e uma coisa já tem que voltar. Uma coisa muito importante. Os alunos, né? Hoje eu estou deixando vocês mais livres. Eu estou deixando que vocês interrompam a explicação, façam suas perguntas, porque a turma é pequena e para mim é muito rico isso, quando vocês trazem, que ajuda na minha explicação. Mas, por exemplo, quando tem muita gente, igual a mentoria que foi essa semana, que tinha quase 100 pessoas na sala de aula, quando tem muita gente, eu coloco as regras no grupo, tá? Eu coloco assim, por exemplo, enquanto estiver explicando, não posso ser interrompida. Quando surgir uma pergunta, anota a pergunta que depois eu abro espaço para as perguntas. Mantenham microfones fechados, façam isso, façam aquilo. Eu preparo o campo. Geralmente os campos sistêmicos não precisa muito, porque o campo já se prepara meio que automático, né? Mas um outro lugar que não é sistêmico, a gente precisa colocar as regras. Já vi muitas professoras reclamando que elas não conseguem explicar, porque os alunos ficam quietos, porque os alunos ficam perguntam coisas que não tem nada a ver, interrompe a aula por coisas que não tem nada a ver, né? Aluno que faz isso é aluno que quer ser visto, primeiro de tudo. Eu quero ser visto. Mas aí uma vez eu estava conversando com a professora e falei para ela, tá, e qual que é a rotina da aula tua? Qual que é a tua rotina da aula? Quais são as regras da tua aula? Ela ficou me olhando assim, sabe? Tipo, como assim, rotina? Falei, quais as regras que você coloca na sala de aula antes de entrar na sala de aula? Ela, eu vou lá e dou aula. Eu falei, tá, e quando que você conversou com os alunos, qual é a hora deles falarem? Qual é a hora deles perguntarem? Quando que você colocou a rotina dentro da tua aula? Ela nunca tinha colocado. Porque reclamar do outro é fácil. Mas olhar o que eu estou fazendo para quê? Porque tudo eu crio, vocês entendem? Então eu preciso combinar com os meus alunos o que eu quero que eles façam na sala de aula. Se eu não combino, não tem como funcionar. Eu preciso combinar com os meus filhos o que eu quero que eles façam em casa. Porque depois, se eles não cumprirem com o combinado, é muito. Eu tenho moral para chegar para minha filha e falar: por que você não está cumprindo com o nosso combinado? Pelo que eu me lembro, a gente combinou isso, isso e isso. Por que você não está cumprindo? Entenderam? Então, é normal ter problema de rotina se você não coloca a rotina. As pessoas, elas precisam de orientação para se comportar. Então, nunca esqueçam desse detalhe importantíssimo, tá? Como vai funcionar minha aula? Como eu vou ministrar? Como que eu vou ensinar? Qual é a hora que eu falo? Qual que é a hora que vocês falam? E assim por diante. Pode chegar ao extremo de falar assim no primeiro dia de aula, né? Ou sei lá quando vocês quiserem, mas olha, a minha aula funciona assim. Eu sou a professora tal, meu nome é tal, eu quero que me chamem por tal, porque às vezes os alunos começam a criar apelido para a professora, começam a falar outra coisa. Meu nome é Luciane, vamos dizer assim, né? E como que funciona? Eu vou chegar na aula todos os dias, tal horário, eu vou fazer a chamada. Depois de fazer a chamada, nós vamos ter o nosso momento diário de leitura, vamos dizer que se leva lá umas frases para ler, alguma coisa. Depois disso, eu vou começar com as explicações, vocês vão escutar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão anotar essa dúvida e depois eu vou abrir para vocês me perguntarem e aí eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Depois nós vamos fazer tal coisa, depois nós vamos fazer tal coisa. Aí acabou nossa aula. A minha aula acaba a tal horário, então eu não admito que antes de acabar a minha aula vocês fechem o caderno, comecem a colocar na mochila para ir embora. A minha aula acaba a tal horário, quando der o sinal, aí vocês podem guardar o material. Vocês têm que combinar com os alunos, entende? Combinar. Aí, se forem crianças pequenas, você pode colocar premiações e pode colocar também
tem alguma coisa assim, tipo, você, todo mundo vai começar com 100 estrelinhas. Vamos ver quem que vai chegar com digamos, um bimestre tem não sei quantos dias. Você conta lá quantos dias que dá de aula. Todo mundo vai começar com tantas estrelas. Vamos ver quem vai chegar com todas as estrelas no final do mês? Vamos dizer 30 dias lá, né? Sei lá. Se a pessoa fugir do combinado, ela perde uma estrela. Aí, depois você pode até negociar com ela como que ela pode fazer para voltar a estrela para lá. Mas olha a criatividade de vocês. Criança é muito tranquila de trabalhar, porque criança adora essas coisas. Criança é movido a ganho e perda, né? Porque ela é muito instintiva. Então, a equação é dificuldade... As tarefas da rotina representam o pai. Quem está em paz com a rotina está em paz com a mãe. As tarefas da rotina representam o pai. Então, a rotina é a mãe, mas as tarefas, o que eu faço durante a minha rotina é o pai. Tem uma diferença aí. Então, a pessoa pode ter a rotina, mas ela não consegue se adequar à rotina, porque aí olha para o pai. A equação é dificuldade com rotina, violação da ordem, só que antes de eu falar que tem violação da ordem, eu tenho que ver se eu, como professora, coloquei ordem. Mais ausência da figura da mãe e mais ausência da figura do pai. Então, claro que uma pessoa que tem, mesmo eu colocando a rotina, eu indicando como é que é para fazer, se não está funcionando, aí a gente sabe aí que tem violação da ordem no sistema, somado à ausência da mãe e somado à figura do pai. Resultado: menos saúde, menos alegria e menos prosperidade. Rotina significa alegria. Sem rotina, sou triste. Sabe aquela pessoa que ela acorda, ela não tem o que fazer, aí ela acorda lá por meio-dia, daí ela fica ali por ali, aí ela vai lá e fica andando para lá e para cá, fica no celular, aí ela vai ver um filme na Netflix, daí dá vontade de comer alguma coisa, ela vai lá e come a hora que der vontade, aí depois de noite ela pega e faz outra coisa, e sabe, ela não tem uma rotina. Rotina dá alegria, tá? A rotina é muito benéfica. Mas não digo também que a gente tem que ser escravo da rotina, sempre o meio termo, tá?